Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje vamos continuar falando sobre o capítulo 47 de Boruto, que com a aproximação do capítulo 48 nessa segunda-feira, ainda nos deixa dúvidas sobre diversos pontos da história. E então, sem mais delongas, bora começar o vídeo de hoje. Muito bem pessoal, como sabemos, no capítulo 47, após o confronto de Kashinkoji contra Jigen, Jigen acabou sendo morto pelas chamas da Montanha do Fogo, a qual terminou carbonizando tanto o corpo do Jigen, quanto o corpo físico do Otsutsuki que estava presente dentro dele, literalmente forçando o Otsutsuki a reviver instantaneamente no receptáculo que tinha o seu selo Karma mais descompactado até o momento, ou seja, o corpo do próprio Jigen. Ishiki então reviveu em um corpo limitado, mas que de qualquer maneira possivelmente ele está com todo o seu poder. No caso, Ishiki possuindo seu poder devastador, porém o corpo que está sustentando a sua existência terá um tempo limite de vida muito curto. E como vimos, Ishiki despertou outra vez a vida original, portando um novo tipo de doujutsu em seu olho direito, o qual aparentemente parece ser a força do seu extremo poder, ao saber que esse olho pode ser a fonte da habilidade Sukuna Hikona, a qual é capaz de reduzir todo tipo de matéria, exceto somente a vida. Em termos, o poder dessa habilidade, que já é extremamente poderosa, mesmo sendo uma habilidade muito simples, acaba de ganhar proporções nunca antes vista, já que a mesma agora possui um raio de alcance muito maior, não se limitando como vimos com o caso do Jigen, que tinha que estar próximo dos objetos ou até mesmo tocá-los para que ele pudesse encolher ou expandir a sua composição. E com esse novo doujutsu e o seu poder totalmente liberado, o Ishiki é capaz de fazer o uso dessa habilidade apenas com o foco de visão. Ou seja, para onde ele esteja olhando, ele poderá encolher determinado objeto que está no seu alcance de visão. Exatamente como vimos no último capítulo, onde ele olha para o Kashinkoji e encolhe o pilar que ele estava apoiado, assim como também todos os outros objetos do cenário, inclusive a máscara do Koji, que quando ele olha diretamente para ele, simplesmente ele comprime a máscara em seu rosto e acaba fazendo com que ela viesse a se quebrar, tornando as habilidades desse olho tão perigosa que torna o Ishiki imune a praticamente tudo que existe no mundo ninja, já que agora o Ishiki teoricamente não somente pode absorver ninjutsus, como ele também pode anular armas físicas que se coloquem contra ele, como no caso de kunais, espadas e também qualquer tipo de ferramenta ninja, que pelo fato de não ser algo que contém vida, pode ser reduzido de tamanho apenas com o foco de visão, tornando um combate contra o Ishiki atual um verdadeiro caos, já que sabemos que o seu taijutsu e força física estão em um nível nunca antes visto, pois mesmo no corpo limitado do Jigen, o Ishiki foi capaz de tirar o Sasuke de dentro do Susanoo Perfeito com apenas um único chute, assim como também deitar o Naruto com apenas um único soco. Porém, o assunto do vídeo de hoje é referente à origem do doujutsu do Ishiki, e qual o verdadeiro significado dele para esse personagem. O olho do Ishiki aparenta-se com um olho negro, exatamente como vimos representado no altar do capítulo 35. Um olho que originalmente tem o tamanho de um Byakugan, ao julgar pela simetria com o seu olho esquerdo, mas que possui uma espécie de círculo central completamente escuro, contendo 8 raios por cima desse suposto Byakugan. Curiosamente, esse círculo e esse formato dão a entender que esse novo doujutsu do Ishiki estaria totalmente inspirado na Roda Dharma vinda do budismo. A Roda Dharma ou Dharma Chakra é um símbolo que representa a lei no hinduísmo, e um símbolo que representa os ensinamentos de Buda para a iluminação, basicamente puxando a origem da franquia com relação ao chakra. O Dharma Chakra é o símbolo budista mais antigo conhecido até então, e que encerra o resumo de ensinamentos de Buda, um símbolo tão importante quanto a cruz que representa o cristianismo. Então dá para entender mais ou menos a importância e a imponência que essa inspiração tem para o que o Ishiki representa. A roda do Dharma é representada como uma espécie de roda de carruagem, a qual muitas vezes é representada pela cor dourada. Por esse motivo, suspeitamos que o doujutsu do Ishiki venha literalmente a ser dessa cor, curiosamente sendo a mesma cor dourada que os olhos dos Otsutsukis apresentam em sua transformação final, ou simplesmente a sua verdadeira forma. A roda do Dharma é dividida basicamente em 3 partes, sendo elas o eixo, o aro e por último os raios, sendo que cada uma delas representa algo diferente.
o eixo sendo representado como a disciplina e a moral, o círculo representando a perfeição do Dharma e a borda representando a plena atenção. Quanto aos raios que a roda possui, ela vai variar dependendo do número de raios que cada roda apresenta, sendo eles variando entre 4, 8, 10, 12, 24 e 31 raios. Porém, o que está representado no Doujutsu de Ishiki representa o total de 8 raios. Raios esses que representam o nobre caminho óctuplo, e cada um desses raios possuem literalmente um significado, sendo que alguns deles estão atrelados diretamente ao personagem Ishiki Otsutsuki. E será isso que vamos conferir agora, um a um. O nobre caminho óctuplo ou caminho do meio, resumidamente é um treinamento baseado na moderação e harmonia. O primeiro raio representa a compreensão correta, sendo essa a maneira de entender como as coisas funcionam. Esse raio estando ligado ao Ishiki, representa a compreensão e a origem do seu clã, e como as verdades do passado realmente aconteceram. O segundo raio representa o pensamento correto, não tendo má vontade em relação aos outros e nem querendo causar o seu mal. Essa é uma informação bem duvidosa de se ligar ao Ishiki, já que o que ele quer basicamente pode trazer o mal de todo mundo. Mas segundo o que vimos durante a sua busca pelo Kawaki, ele afirma ser aquele quem deu tudo e também aquele quem guarda pelo Kawaki. Além de inicialmente ele não querer um confronto inicial contra o Naruto, e nem mesmo causar problemas a Konoha no meio do processo. O terceiro raio é o raio da fala correta, que abstém a pessoa de mentir, usar palavras ásperas ou caluniosas, tendo então uma fala harmoniosa e conciliadora. Basicamente o que vimos com relação ao Jigen nos capítulos iniciais, sendo ele um cara refinado, muito calmo e de educação refinada, já que ele sempre conversa com palavras sofisticadas e inclusive pediu desculpas por entrar de calçados dentro da sala do Naruto. O quarto raio é o da ação correta, esse representando abster-se de destruir a vida e tomar aquilo que não lhe pertence. Basicamente esse raio da Roda Dharma, o Ishiki corrompeu completamente, já que o que ele busca é a destruição total da vida, tomando os corpos de pessoas como receptáculos como ele bem entende. O quinto raio é o meio de vida correto, que abstém a pessoa da mesquinharia. E esse raio em específico pode até representar o Ishiki, já que mesmo seu plano sendo obter o fruto de chakra, Ishiki cativa os seus internos da organização com a promessa de possivelmente dividir o resultado do objetivo, ou seja, possivelmente dividir o fruto de chakra. O sexto raio é o raio do esforço correto, que abandona os estados prejudiciais e cultiva os estados benéficos. O sétimo raio é o da consciência correta, desenvolvendo a consciência, fala e mente, totalmente ligado ao caminho do meio. E o oitavo raio é o da concentração correta, tendo estabilidade correta e o foco mental. Sendo esses então, os 8 raios que representam o Dharma Chakra de Ishiki. Porém ainda existe um último ponto interessante sobre isso, que é a representação do Imperador Ashoka ou Ashoka como preferir, que foi nada mais nada menos que o grande patrono do budismo. O Imperador Ashoka, que por curiosidade tem uma pronúncia bem parecida com Ishiki ou Ishiki, pode também ter dado inspiração para o personagem, embora sua inspiração inicial seja inspirada no Isumboshi do folclore japonês. E no capítulo 47 de Boruto, podemos ver traços do Imperador Ashoka espalhados pelo cenário. O Imperador Ashoka também é conhecido por ter erguido grandes pilares de pedra dentro de todo o seu reino, pilares com decretos sobre o budismo e no topo desses pilares contendo um leão esculpido. Os pilares levantados pelo Imperador também são decorados com o Dharma Chakra de 24 raios, que é o mesmo Dharma Chakra encontrado no centro da bandeira da Índia. Curiosamente, no capítulo 47, temos pilares enormes dentro do que seria o reino de Ishiki, ou simplesmente o interior da base da Kara, que estava totalmente rodeada de pilares que sustentavam a estrutura do local, e que também, por curiosidade, possui assentos que estão espalhados pelo local, que estão enfeitados com o símbolo de um Shikotomoi Rinnegan, sendo a substituição do que seria o Dharma Chakra nas representações originais. Então fica aí essa curiosidade. Então eu acredito que seja isso, pessoal. Eu peço o seu apoio desde já com esse material, pois esse tipo de conteúdo realmente é bem complicado de trazer, tanto que demorou algumas semanas para que ele fosse completamente concretizado. E eu peço que você deixe a sua opinião sobre o tema aqui nos comentários, caso haja algum ponto a ser corrigido, ou algo que eu acabei deixando passar para trás.
Mas então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, e eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixe seu gostei pra dar aquela força aqui pro canal. E enfim, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Falou!